Certo? Gravando. Vou liberar o pessoal agora, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos vocês para mais um webinar da Fonte Imagem. A gente vai ter essa noite uma palestra super em voga, né, num tema difícil e ninguém melhor para comentar isso do que o meu amigo e sócio e irmão Ronaldo Leão. O Ronaldinho é um dos pioneiros nessa técnica de avaliação microvascular por cintilografia, né? A avaliação de doença de síndrome X, de doença microvascular, ela é classicamente feita pelo PET e a gente tem, nos últimos 5, 7 anos, validado essa técnica para ser feita com cintilografia, que é muito mais barata, muito mais acessível, e é uma cintilografia especial, não dá para ser em qualquer aparelho, tem que ser num aparelho muito específico, que não é assim tão prevalente, mas enfim, é muito mais prevalente do que um PET cardíaco. E o Ronaldo foi um dos pioneiros realmente no mundo a estudar, publicar e desenvolver protocolos dessa técnica, né, para avaliação de microcirculação coronariana. Então, eu estou aqui moderando junto comigo o Dr. Rodrigo Salomão, outro amigo irmão, que vai conduzir comigo essa sessão. O título da sessão é Angina Microvascular, como e por que é importante diagnosticar. O Dr. Ronaldo de Souza Leão vai apresentar. Ronaldinho, muito obrigado pelo tempo e vamos ouvir o que você tem para falar. Obrigado, Ilan. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos que estão aqui. Eu estou realmente muito animado com essa possibilidade de... Queria só checar com vocês se a apresentação está Aparece. aparecendo, tá? Então, eu queria agradecer muito, e é muito empolgante falar desse tema. Como o Ilan falou, eu venho trabalhando com isso há alguns anos já, pelo menos 6 anos, e, coincidentemente, nós tivemos a publicação esse ano da diretriz da ESC de doença coronariana crônica, onde esse aspecto de angina microvascular foi dado um interesse especial, né? A gente vai discutir hoje, vou tentar falar em coisas clínicas, vou tentar falar em coisas de método, e vocês fiquem à vontade para a gente poder discutir o máximo possível, aproveitar o máximo possível. O Dr. Kalpepine, quer dizer, o pessoal mais antigo, certamente sabe esse nome, é uma das pessoas que mais estudou a síndrome X, como era chamada naquela época, e ele tem uma frase recente, ele está liderando um importante trial que eu vou comentar no final, e ele diz que a noção predominante era que aqueles indivíduos com angina e DAC não obstrutiva na angiografia coronária não apresentavam problemas. Eles tiveram um resultado benigno, então podiam continuar suas vidas, foram dispensados nos cuidados em geral. O que aprendemos nos últimos anos é que isso não é verdade. Claramente não é uma síndrome benigna. E eu acho que esse talvez seja o aspecto mais importante que a gente vai abordar na aula. Qual é o tamanho do problema de ter angina, né? Quer dizer, a angina pectoris é o sintoma mais comum da doença isquêmica do coração, acomete mais de 100 milhões de pessoas no mundo, e uma grande proporção dessas pessoas vão à coronariografia devido a esses sintomas e não apresentam doença coronariana obstrutiva. Tá? Esses pacientes com esse sintoma têm uma qualidade de vida prejudicada, eles ficam repetidamente sendo internados,
são submetidos a diversos exames e têm um prognóstico comprometido. Na minha opinião, não existe estudo mais esclarecedor disso, do estudo do grupo da doutora Pamela Douglas, liderado pelo Dr. Patel, em que ele estudava um grupo de milhares de pacientes, quase 1 milhão de pacientes, em que pacientes com angina típica, um teste provocativo positivo, eles só tinham 50 e poucos % de doença coronariana obstrutiva ao CAD. Na época, isso foi visto como uma falha das técnicas que encaminhavam os pacientes ao CAD. Mas, na verdade, o título já sugeria. O problema é que a coronariografia não é o exame ideal para avaliar todo esse complexo sistema de doença coronariana crônica. Nós não podemos abordar isso só no modelo que quem tem angina tem uma lesão obstrutiva grave e quem tem um teste provocativo para isquemia deve corresponder a essa lesão anatômica. Ronaldo, Na verdade... deixa eu interromper um minutinho. O teu microfone está um pouco abafado. Será que... Peraí, deixa eu ver se vai melhorar. Não. Fazer ele mais para perto. Vê se assim fica melhor. Fica melhor. Fica melhor. Então, tirado isso aqui dessa diretriz, vocês veem que o complexo da manifestação clínica da síndrome coronariana é muito grande, quer dizer, vai desde aquele paciente que é completamente assintomático e que tem uma angio-CT mostrando lesão, ao paciente que tem INOCA ou ANOCA, a gente vai abordar depois essa terminologia, quer dizer, o paciente tem angina, mas não tem doença coronariana obstrutiva, a forma mais clássica, que é o paciente com angina e doença coronária, e as outras formas mais avançadas, quando o paciente já foi tratado com revascularização ou o paciente já teve infarto do miocárdio. Quer dizer, o espectro é muito amplo. E a fisiopatologia também é muito ampla, né? Quer dizer, você tem desde a doença epicárdica, como a doença microvascular, e dentro da doença epicárdica você tem a forma mais comum, que é a doença aterosclerótica, mas você também tem ponte, você tem hematomas, você tem o vasoespasmo, e tem o que a gente vai discutir com mais detalhes mais à frente, que é o acometimento da doença microvascular. Os desafios da angina microvascular começam desde o início, quer dizer, desde a nomenclatura. Como o Ilan citou, né, quer dizer, existia esse termo inespecífico, síndrome X, mas a doença da microcirculação corre o risco de perder o seu significado para o clínico se ela não for diagnosticada objetivamente. Então, hoje em dia, o nome vem angina microvascular para chamar o clínico que aquele sintoma é oriundo de uma doença. Ela, por ser muito pequena, essa microcirculação, ela não é possível de ser visualizada pelas técnicas anatômicas. E somente através de avaliação de regulação do fluxo sanguíneo miocárdico você pode imaginar a sua presença. A patologia que afeta a microcirculação, ela não existe no vácuo. Quer dizer, esse é um conceito fundamental da aula. Na maior parte dos pacientes, a causa da doença é a mesma, tanto no vaso epicárdico quanto na microcirculação. Obesidade, diabetes, sedentarismo, tudo isso está relacionado para acometer a microcirculação e para acometer os vasos epicárdicos. Entende-se, então, por que o Dr. Pepine chama tanta atenção que era um erro quando você chegava num CAT normal e dizia, bem, isso não é doença coronária. Vejam que nesse gráfico aqui muito elegante, você pode ver que a doença começa nas arteríolas epicárdicas, e a arteríola epicárdica ela não tem importância grande como regulador de fluxo. Ela é mais como um vaso de capacitância. É nas pré-arteríolas, ou seja, variando de menos de 400 micra, mas principalmente na fase entre 40 e 100 micra, que você vai realmente regular o fluxo sanguíneo. E quando você tem hipóxia, esses vasos são responsáveis pela vasodilatação. E é exatamente quando vocês veem aqui no esquema abaixo, que ou por um espessamento da íntima, ou por uma vasodilatação impedida pela regulação de produtos como falta de óxido nítrico ou endotelina, vão fazer que esse vaso não se dilate o suficiente para aumentar o fluxo.
E quando houver um desbalanço entre a necessidade e a oferta, virá a isquemia. Mas a isquemia aqui provocada na microcirculação. Observem esse estudo, o Ilan certamente conhece demais, que é um estudo que revolucionou em termos de conhecimento, de prognóstico de doença coronária, porque ele mostrava que os pacientes que tinham doença difusa não obstrutiva tinham um prognóstico pior. Isso valia para tanto em homens quanto em mulheres. Mas observem que nesse estudo também chama atenção que no grupo que tinha angina, mesmo com coronária normal, eles tinham um prognóstico muito pior do que os assintomáticos. Então, ele já sugeria que a presença de angina, mesmo sem a doença dos vasos epicárdios, não tinha um prognóstico tão benigno. Esse é o gráfico que saiu agora no europeu, na diretriz europeia, em que ele chama a atenção que doença obstrutiva é a causa de angina em 50% a 70% dos homens e 30% a 50% das mulheres. E aí abre aqui, com esse modelo do iceberg, como tem um monte de coisas escondidas no paciente com coronária normal e que levam a angina. Desde a doença isquemia detectável, que é a minoria deles, mas principalmente os pacientes que têm uma reserva de fluxo inadequada e associado ao vasoespasmo. Quer dizer, esses são o grande grupo que vão ter angina e não vão ter doença coronariana obstrutiva aparente. O estudo Córmica é um estudo que trouxe informação muito importante, embora seja um estudo muito pequeno, como vocês podem ver, são 150 pacientes apenas, e é um estudo de terapêutica, não é um estudo para diagnóstico. Mas eles pegaram esses pacientes, todos eles com coronariografia normal, e submeteram os pacientes à avaliação, para avaliação de reserva de fluxo através de adenosina. Vocês vão entender melhor isso mais à frente. Ou então de vasoreatividade através de acetilcolina. E o dado mais importante desse estudo é mostrar que a grande maioria desses pacientes com coronária normal tinham doença, ou a alteração da reserva, ou vasoespasmo, ou os dois. Apenas em torno de 10% a 15% dos pacientes eram normais em todos os 3 exames. Mas os dados eram de muito poucos pacientes. Esse é um estudo que faz o mesmo modelo, mas não de uma forma controlada. Isso aqui é um banco de dados do grupo do Dr. Lerman, que ele, com mais de 1.500 pacientes, ele observou também dados semelhantes, que 2/3 dos pacientes com coronária normal, ou seja, sem doença coronariana obstrutiva, 2/3 dos pacientes tinham ou doença vasoespástica e alteração de reserva de fluxo, ou só vasoespasmo, ou só alteração de reserva. Então, a grande maioria dos pacientes com angina coronária normal, por esse estudo, já tinha doença da microcirculação. Mas é necessário que, para nós criarmos um critério diagnóstico, para que a gente esteja falando a mesma coisa no mundo todo. Isso é o grupo COVADis, de importantes centros no mundo, que eles estabelecem critérios para o que você chame de angina microvascular. Então, angina microvascular é o paciente que tem sintoma de isquemia, seja ele angina de esforço, angina de repouso ou dispneia de exercício. O paciente tem que ter um exame anatômico que exclua a presença de doença coronariana obstrutiva importante, seja através de um FFR normal ou então uma medida do CAT com uma lesão de menos de 50%, isso pela CT ou pelo CAT, que tenha evidência de isquemia. E observem bem que eles já chamavam a atenção que a avaliação de reserva de fluxo, feita de forma invasiva ou não invasiva, era um critério importante. Quer dizer, não bastava ter dor no peito e coronárias normais para chamar de angina de microcirculação. A técnica para avaliar a reserva, e nós vamos mais tarde, a gente tem a felicidade de ter 2 enormes, gigantes da área de ressonância e eco conosco, Dr. Ilan e Dr. Rodrigo,
Mas eu só fiz aqui um pequeno resumo do que a gente tem disponível para avaliar a reserva de fluxo. Sem dúvida nenhuma, o PET é a técnica mais validada na literatura. Ele tem desvantagens, que é o uso da radiação e um custo elevado, e até disponibilidade, porque nós não temos no Brasil os traçadores necessários para isso. A ressonância... Ronaldinho, voltou a ficar abafado o som. Espera aí, deixa eu botar o microfone aqui na mesma posição. Espera aí. Tá legal? Tá ouvindo? Sim, agora melhorou. Então, a ressonância que tem uma validação bastante grande, não usa radiação, tem uma resolução melhor que a do PET, mas também custa caro e, principalmente, a disponibilidade não está grande. O eco pode ser feito através da medida do Doppler na porção proximal da descendente anterior, não usa radiação, tem um custo barato, mas é pouco aplicado e pouco validado. E também tem a tomografia, que está chegando com alguns trabalhos mostrando a possibilidade de fazer isso. Só um detalhe importante, sempre lembrar, eu acho que a maioria dos senhores sabe, quando a gente está falando de reserva de fluxo, isso definitivamente não é FFR. Porque FFR é a técnica padrão para avaliação da importância significativa de uma lesão coronariana em vaso epicárdico. E a CFR é para avaliar a reserva de fluxo em todo esse território. Então, a FFR não serve para avaliação de aterosclerose difusa. Aqui um resumo da diretriz das formas invasivas. Eu vou ser muito breve nisso aqui, porque a gente não faz isso praticamente no Brasil, mas ele lembra que nessa população, pacientes com angina, com doença coronariana, que não apareceu no CAT, seja pelo FFR, seja pela quantificação das lesões, esses pacientes devem ser avaliados de forma através da reserva de fluxo, que pode ser feita no CAT, eu procurar um valor anormal de disfunção, ou então um teste de reserva pela acetilcolina. Ele lembra também que, em alguns casos, o AIVOS pode ser utilizado para procurar pontes miocárdicas e outras situações mais anatômicas. Isso é um artigo recentíssimo de comparação desses parâmetros e que eu vou comentar mais à frente, que existe uma medida de resistência miocárdica que eles podem utilizar no CAT e que alguns autores utilizam também como critério para doença microvascular, mas observem que, em termos de prognóstico, tanto para MACE como outro tipo de evento, a reserva de fluxo é que se mostrou preditora, e não esse índice de resistência. Eu adoro esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que coloca em paralelo a doença microvascular e a doença aterosclerótica e chama principalmente a atenção pelo fato de que as doenças são um contínuo. Você vai ter doentes que pode ter doença microvascular importante, mas não vai ter doença obstrutiva, e você pode ter pacientes com mais doença obstrutiva. E esses pacientes vão se comportar de forma diferente. Chama a atenção que a gente vai ter, por exemplo, o caso de uma doença que é típica, que é a estenose aórtica. A estenose aórtica ela pode cursar praticamente sem doença obstrutiva, mas com doença de microcirculação importante, que pode gerar isquemia, pode gerar fibrose, pode gerar diversos problemas. Então, sempre raciocinar nesses dois aspectos como um contínuo. A epidemiologia da doença, quer dizer, sempre foi chamada a atenção que as mulheres são mais importantes, quer dizer, nessa coletânea de 10 grandes coortes com cateterismo em mais de 500 mil pacientes, você vê que 1 em cada 2 mulheres, a dor precordial não era provocada doença coronariana obstrutiva. Apenas 1 em 3 dos homens. Portanto, a doença realmente é menos frequente nos homens do que nas mulheres. Mas observem, esse é um estudo bastante interessante, com avaliação de reserva de fluxo através do PET, em que você compara homens e mulheres e vê que a prevalência da doença é maior nas mulheres, mas não é uma diferença tão significativa.
Mas o que chama mais atenção, e isso é que eu acho bastante interessante, é que você observa que os fatores de risco estão mais presentes nas mulheres do que os dos homens nesse grupo. Ou seja, os fatores de risco, você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, quer dizer, você vê que as mulheres tinham mais fatores de risco que os homens, mas tinham mais doença da microcirculação. A etiologia da doença é a mesma, mas a maneira de se manifestar pode ser completamente diferente. E observem aqui, nessa avaliação de prognóstico, de evolução desses pacientes, que, independente de ser homem ou mulher, quando você tem reserva de fluxo alterado, você tem um prognóstico pior. Lembrando que esses pacientes todos do estudo haviam tido exclusão de doença coronariana obstrutiva. Aqui é um estudo semelhante, aqui do grupo aqui é outro Patel, não é o Patel do estudo de anatômico, mas aqui é o grupo do Dr. Bateman, um grupo importantíssimo na área de medicina nuclear, que ele testou com o mesmo interesse a questão de sexo, e vocês veem que a prevalência é maior nos homens que as mulheres, mas eu volto a ressaltar, não é tanta diferença, tem homem com doença de microcirculação também, e principalmente vocês veem que aqui ele dividindo por tercio de gravidade da reserva, você vai tendo um prognóstico cada vez pior, tanto para morte por todas as causas, como para morte cardíaca. Interessante também que quando você faz a avaliação do prognóstico desses pacientes, você consegue ter um valor independente na reserva, quanto pior, a cada 0,1 pior da reserva, maior a mortalidade. Esse estudo é um estudo bastante interessante, em que ele compara a avaliação do risco cardiovascular em mulher em relação aos homens em pacientes encaminhados ao CAT. Todos eles foram encaminhados ao CAT, e vocês observam aqui que aqui, utilizando um índice de prognóstico, o CAD, que é um índice de prognóstico utilizado através de dados anatômicos, vocês veem que o CADP pior, obviamente, leva os pacientes com pior anatomia evoluem de forma mais grave, mas as mulheres que não tinham tinham CADP baixo, ou seja, de bom prognóstico, elas foram que evoluíram melhor. Só que isso não acontece no caso da reserva de fluxo. Na reserva de fluxo, mesmo que as pacientes tivessem esse CADP mais baixo, mas se tivessem alteração de reserva, elas tinham o prognóstico pior, mesmo comparada com os pacientes que tinham mais doença coronária. Ou seja, mostrando a divisão muito clara em que homem, a doença coronariana obstrutiva de vaso epicárdico, é o marcador mais importante de prognóstico, mas que nas mulheres a reserva pode ser esse aspecto. Esse estudo é um estudo clássico do grupo do Dr. Berman, utilizando diabéticos, e o diabético é certamente uma população muito importante para avaliação de reserva de fluxo, mas o que chamou mais atenção é que ele utilizava 3 critérios bastante simples, quer dizer, a presença ou ausência de diabetes, presença ou ausência de doença coronariana e presença ou ausência de um CFR, ou seja, de uma doença de microcirculação baseada num critério de uma reserva de fluxo menor que 1,6. E observem aqui que os pacientes que tinham diabetes com doença coronariana tinham um prognóstico pior, mas um prognóstico equivalente aos diabéticos com coronária normal, mas com alteração de reserva de fluxo. Ou seja, a reserva de fluxo nessa população marcou elas em termos de prognóstico, tanto quanto a presença de doença coronariana obstrutiva. E eu reforço aqui a ideia, porque é muito óbvio, a paciente está manifestando alteração de reserva de fluxo, doença da microcirculação, pelos mesmos fatores de risco que vão levá-la a ter doença coronariana obstrutiva. E que, se isso não for levado à frente, no seu acompanhamento, essa paciente certamente terá uma evolução pior do que as que não têm alteração ainda. Aqui, o grupo de doença renal crônica, outro grupo que sabidamente morre predominantemente de doença renal, de doença cardíaca, mais de 50%,
E vocês observem, nesse estudo bastante interessante, que à medida que você, independente do estágio da doença que está o paciente, quer dizer, nos mais graves, estágio 3, estágio 4, estágio 5, mas a presença de uma alteração da reserva o estratifica de forma bem clara, dentro daquele nível de insuficiência renal. Ou seja, o paciente com insuficiência, estágio renal 4, se ele tiver uma função renal, uma função, não, tiver uma reserva de fluxo normal, ele vai ter um prognóstico muito melhor do que se o paciente tiver uma reserva de fluxo alterada. Aqui, aí fazendo um paralelo, já em tentar entender isso aqui, a gente pode discutir com o Rodrigo depois, que o Rodrigo é um especialista nisso, mas foi feito em paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, e o que eles observaram foi que, à medida que você piorava a reserva de fluxo, você tinha uma tendência a ter cada vez mais disfunção diastólica. Mas o mais importante foi que, de todos os marcadores, o mais importante para o prognóstico nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada foi exatamente uma reserva de fluxo adequada. Mesmo quando você tinha discordância, quando você tinha aqui diferença no EE', mas eles tinham reserva de fluxo normal, o prognóstico deles não estava tão alterado. Esse estudo tem um dado interessante, que é o fato dele ter já sido feito, todos os estudos anteriores foram feitos em gama-câmara, em PET, esse estudo foi feito em gama-câmara CZT, e ele mostra claramente que você consegue, através da reserva, diferenciar os pacientes que tinham fração de ejeção, quer dizer, que tinham insuficiência cardíaca, dos que não tinham, e que você também via em termos de prognóstico. Ou seja, nessa população, a avaliação da reserva foi importante para tanto tentar predizer aqueles pacientes que podem vir a desenvolver insuficiência cardíaca de fração preservada, mas também em termos de prognóstico. Esse é o último estudo que eu vou mostrar, antes de passar para mostrar a experiência nossa, que já é um estudo vendo nos pacientes que têm doença coronariana e alteração de reserva de fluxo, que é um estudo chinês, em que eles pegaram uma população grande de pacientes angioplastados e que tinham dor no peito no período de 3 a 6 meses após a angioplastia, e a coronariografia foi normal desses pacientes. E ao ser avaliado a reserva de fluxo desses pacientes, viu-se que em um grande número de pacientes ainda existia alteração da reserva, apesar do problema do vaso epicário ter sido resolvido. Ou seja, se você não pensar na microcirculação, não adianta só tratar o vaso grande, porque muitas vezes o vaso, a microcirculação, vai ser responsável pela manutenção dos sintomas. Então, o teu microfone está abafado de novo. Vê se você consegue mexer um pouquinho de novo. Botar ele mais perto da sua boca. Tá. Na classificação clínica de disfunção microvascular, não basta pensar só na clássica angina microvascular, na ausência de DAC obstrutiva. Quer dizer, você tem que pensar também na presença de doença miocárdica, como eu citei na estenose aórtica, em amiloidose, em hipertrófica, em Fabry. Existe a presença de doença da microcirculação. Você pode ter associação de doença obstrutiva com microvascular, como na angina estável, na síndrome coronariana aguda, e até nos casos de iatrogênico, como no caso da angioplastia. Como é que você faz a avaliação da reserva? Rapidamente, você faz a avaliação da reserva através da injeção de um radiotraçador, no caso do PET ou do SPECT. Esse radiotraçador, você analisa o tempo que esse material chega e a quantidade que chega no espaço intersticial e no espaço intracelular. Nessa curva aqui, que é uma curva para exemplificar do PET, você injetou o traçador, a chegada do material numa curva de atividade-tempo, no ventrículo direito, no ventrículo esquerdo e aqui no miocárdio. Vocês veem que aqui já vai saindo do VE e do VD. E, através disso, você faz uma curva e, derivando isso aí, você consegue estabelecer o fluxo de repouso, o fluxo de estresse
E a relação de repouso e estresse é o que a gente está discutindo aqui. É a avaliação de reserva de fluxo num estresse que levou uma vasodilatação o máximo possível dessa coronária. O PET é o ideal, ele tem a maior sensibilidade de contagem, ele tem melhor resolução espacial, ele tem abordagem bem estabelecida e, principalmente, os radiotraçadores aprovados têm uma cinética mais favorável. Quando você trabalha com SPECT, quando você dilata a coronária em 2,5 vezes, 3, a partir daí você estabelece um steady state e você não aumenta mais a contagem. No caso, por exemplo, da água, que é o padrão, é o marcador ideal, isso é linear. Se aumentar 5, 6, 7 vezes, ela vai aumentando a extração. Estudos foram... eu não vou perder tempo em mostrar todos esses estudos que avaliaram reserva de fluxo com PET, só lembrando esse estudo da doutora Ziad. A doutora Ziad é uma argentina, trabalhava com o doutor Di Carli, e ela foi a primeira a chamar a atenção que, independente da isquemia miocárdica na cintilografia, a reserva de fluxo acrescentava valor prognóstico, ou seja, mesmo num paciente com uma área pequena na cintilografia de defeito, mas se tinha uma reserva normal, o prognóstico era pior. O SPECT é um tomógrafo como o outro que gira em torno do indivíduo, e isso faz com que aumente a distância do detector, e é impossível, num exame dinâmico, você realizar dessa forma. Você perde resolução espacial e você perde resolução temporal. No caso das gamas-câmaras CZT, que o Ilan falou, que a gente dispõe lá na fonte desde a inauguração, e é o que permite fazer, porque aqui a máquina não se modifica. Você tem esses microdetectores que ficam parados em volta do coração e conseguem, além dessa resolução espacial melhor, eles têm uma sensibilidade. Aqui é um estudo israelense da doutora Tali Shari, uma das especialistas nessa área, que ela mostra a desproporção entre a contagem, ou seja, a sensibilidade do CZT para uma moderna técnica, uma moderna câmara de medicina nuclear. Aqui é um estudo seminal do doutor Wells, em Ottawa, com um modelo de porco, utilizando gama-câmara CZT. Ele foi o primeiro a fazer avaliação em CZT em modelo animal. Aqui vocês veem com a captação igual àquela imagem anterior, VD, VE, tá? E ele compara através de microesferas, que é o padrão, que é um padrão experimental para ver fluxo. Você usa talho, usa tetofosmin, sextamib, e todos os três têm uma boa correlação com a microesfera. Foi o primeiro estudo que sugeriu a possibilidade de fazer isso com a gama-câmara CZT. Depois eles publicaram na ESNIC, no congresso da ESNIC, um estudo pequeno com pacientes, e vocês podem observar aqui que ele sugeria que o fluxo sanguíneo miocárdico poderia ser avaliado numa câmara CZT. Nessa época foi quando nós começamos a fazer o protocolo na fonte imagem. Esse é o primeiro estudo, o estudo de doutoramento da doutora Ana Carolina, que atualmente está trabalhando em Boston, com o doutor Di Carli, que era um estudo simples, que mostrava que a técnica não era tão complexa. Vocês veem que a gente gasta aqui mais ou menos 30 a 35 minutos para a realização da cintilografia e da avaliação de reserva, também utilizando doses equivalentes ao que se usa atualmente para fazer uma cintilografia. Ou seja, é uma cintilografia miocárdica com dipyridamol, só que medindo a reserva de fluxo. Esse estudo tinha mais de 40 pacientes, uma população do hospital universitário, uma população cujos fatores de risco mais ou menos padrões, e que a gente observava que tanto os pacientes com a cintilo, quando comparava os pacientes com a cintilo normal quanto a normal, os tamanhos de defeito, todos eles se relacionavam bem com a reserva, mas o principal, o padrão ouro, foi utilizado, foi a angiografia. Aqui o CADP, aquele mesmo critério de prognóstico que se utiliza para o cateterismo, e nós observamos que quanto pior a doença coronária, pior era a reserva. Só que é óbvio que vocês vão falar, mas isso aí é para doença macrovascular, isso aí é para doença coronária. E a doença microvascular? A doença microvascular foi testada num estudo feito também no nosso grupo, publicado recentemente
no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, vocês observam aqui, na verdade, são 170 pacientes com os fatores de risco tradicionais. Todos esses pacientes tinham desconforto torácico. E o principal, todos eles foram submetidos a um exame anatômico e a um exame funcional de reserva de fluxo. O que a gente encontrava? Bem, 69% dos pacientes tinham doença coronariana diagnosticada pela angio-CT ou pelo cateterismo. E, entre esses pacientes, a reserva de fluxo mostrou uma sensibilidade superior à cintilografia tradicional para detecção da lesão por vaso. Tá? Aqui temos um exemplo, um paciente que tinha uma cintilografia praticamente normal, pequeno defeito fixo na parede inferior, CAT com doença multivascular e a reserva indicando doença nos 3 territórios. Mas o que mais interessava para a gente naquele momento era o contrário. E quando o paciente não tem lesão coronariana, 56 pacientes não tinham lesão ou no CAT ou na angio-TC, e observem, 41% desses pacientes tinham alteração de doença microvascular. Aqui é um exemplo, uma angiotomografia normal, uma cintilografia também normal, mas o paciente tem alteração de reserva nos 3 vasos, tá? Comprovando a causa desse desconforto torácico, tratar-se de doença microvascular. Esse gráfico é o gráfico principal do artigo, em que você observa que quando você tem desconforto torácico e você considera que uma lesão maior do que 50% no estudo anatômico é responsável por responder qual a causa da doença, você diagnostica isso em 67,3% dos casos. Enquanto que, quando você utiliza a reserva normal, você encontra a causa em 66,7% dos casos, porque parte você detecta a isquemia e parte você detecta a doença de microcirculação. Além disso, os pacientes com reserva normal, você provavelmente, reserva normal, você praticamente pode excluir que aquilo seja a causa do desconforto torácico. Aqui você ainda continuaria dependendo de saber como é a microcirculação. Um exemplo é uma mulher de 54 anos, lúpica, hipertensa e dislipidêmica, com dor torácica típica há 2 anos. Uma das coisas que chama a atenção, principalmente no estudo da doutora Ana, lá no fundão, era a quantidade de exames repetidos do paciente, pacientes às vezes com até 10, 12 cateterismos em períodos longos, dor no peito, interna, faz o CAT, não faz diagnóstico. A cintilografia dessa paciente foi negativa, ela não tinha doença obstrutiva, e aí a gente vê aqui a cintilografia dela praticamente normal, uma pequena atenuação de parede inferior, e a reserva anormal nos 3 vasos, sugerindo a presença de doença de microcirculação numa população que a gente acredita que seja muito importante isso aí, pela questão da vasculite lúpica. Um outro caso, aqui um caso bem mais complexo, que é um caso que associa doença coronariana obstrutiva com doença de microcirculação, uma mulher hipertensa, dislipidêmica e portadora de angina há 3 anos, ela fez o CAT e tinha uma lesão de 75% num primeiro ramo marginal. Foi submetida ao implante de stent e 3 meses após ela não apresentava a melhora da angina, sendo submetida à cintilografia miocárdica com avaliação de reserva. Quer dizer, isso todos que estão aqui veem com frequência paciente tratado com angioplastia e os sintomas continuarem. Ela tem uma cintilografia normal, mas ela tem a função preservada, aqui o mapa polar também normal, e ela tem uma alteração de reserva nos 3 territórios coronarianos. O que chama mais atenção nessa paciente é que, após isso, essa paciente foi encaminhada para o programa de reabilitação cardiovascular, uma reabilitação e orientação nutricional. Ela fica 4 meses nisso aí, e, por interesse do médico, ela é reencaminhada para fazer uma reserva. E a reserva dela é completamente normal. Ou seja, chama atenção que essa abordagem com exercício e com um tratamento muito intenso dos fatores de risco pode normalizar a reserva, e a gente tem que saber o que isso significa. Finalizando, esse é o último slide. Aqui é um resumo, porque é muito importante isso, porque as pessoas dizem, mas, Ronaldo, para que fazer esse diagnóstico?
Afinal de contas, a gente não tem muita coisa para fazer pelo INOP. Tem sim. Primeira coisa é que, se for a doença for por doença microvascular, você tem beta-bloqueador, você tem bloqueador de canal de cálcio, você tem trimetazidina e vamradina, mas principalmente você vê que eles chamam atenção na diretriz, que quando os pacientes têm disfunção endotelial, tem que considerar estatina e inibidor da ECA. Tá? Isso está em avaliação, o estudo liderado pelo Dr. Carl Pepine, que é o estudo Warrior, que é um estudo multicêntrico, prospectivo e randomizado, e cego, para avaliar estatina intensiva e terapia com inibidores da ECA ou BRA versus cuidados habituais em mulheres sintomáticas com a nota. Eu acho que o fundamental é entender que quando a gente faz esse diagnóstico, a gente permite um tratamento mais intensivo disso aí, que não é feito normalmente depois de um CAT normal. Um outro trial que está em andamento é o estudo PRIZE, aí é um estudo mais direto, que é um estudo com a zibotentana, uma antagonista da endotelina A, eu citei a endotelina lá como um mecanismo de perda do controle dos microvasos coronarianos, e a gente vai ter o resultado para ver se isso está funcionando. Portanto, a doença coronariana está mudando o fenótipo, quer dizer, cada vez ela é menos obstrutiva e cada vez tem mais doença microvascular. Esses pacientes com angina microvascular continuam sintomáticos, aumenta o custo do sistema e não tem bom prognóstico. E a possibilidade de avaliar a reserva de fluxo pela PCZT abriu um enorme horizonte para nós no Brasil, que não tínhamos PET, para melhor conhecimento da doença coronariana. Obrigado para todos. Obrigado, Ronaldo. Excelente aula, realmente muito aprofundada, né? Mostra realmente o quão envolvido, né, você está na história dessa doença técnica, condição, e que realmente é conhecida há tanto tempo e tão pouco diagnosticada. Rodrigo, você quer... Eu acho que a importância disso aí é que realmente a gente tinha essa impressão que a doença era de bom prognóstico, né? E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente tem que correr atrás e tentar buscar esse diagnóstico, né? Sempre. O Ronaldo mostrou brilhantemente para a gente. Eu queria, assim, sugerir e encorajar as pessoas de mandarem perguntas pelo chat. E eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar ler todas as perguntas e o Ronaldo para responder. Eu vou começar, enquanto as pessoas tomam coragem, eu vou começar com duas perguntas, Ronaldinho. A primeira, assim, existe, como na cintilografia, correlação... A cintilografia, quanto maior a extensão da doença, pior o prognóstico. Na doença microvascular, é a mesma coisa? Quer dizer, a gente tem correlação entre a extensão, tanto quantidade de territórios com reserva diminuída, quanto a profundidade dessa diminuição com prognóstico e com sintomas? Quer dizer, quanto mais pior o sintoma, mais refratário é o sintoma? Excelente, Lan. Isso aí é um ponto que realmente a questão de extensão não tem testado. Tá? Quer dizer, existe, assim, a intensidade. Ou seja, tem um dos trabalhos que eu mostrei, o cara dividiu por perfil, e que você vê que quanto piora a reserva, independente de ser 1, 2 ou 3 vasos, piora o prognóstico. Quer dizer, o que você fala realmente é muito lógico. Seria muito pior ter alteração da reserva nos 3 vasos do que num vaso só. Mas o problema é que o que acontece é que esse mix de doenças faz com que, de repente, não faça sentido, porque no doente coronariano, por exemplo, quando você tem um misto e você tem alteração de reserva somente num vaso, a minha ideia é que aquilo ali é a culpa do vaso epicárdio. Quando você tem doença, que a gente chama mesmo de doença de microcirculação, o mais comum é o acometimento dos 3 territórios. Tá? E aí, exatamente como você falou, o pior é a profundidade, como você falou. Então, ter um CFR de 1,4 é muito pior do que 1,6.
tudo isso é novidade para a gente. Então, por exemplo, é importante saber que, à medida que a pessoa vai ficando mais idosa, eu estou usando cada vez menos o critério de 2, estou usando o critério de 1,8, porque a gente vê que com a idade isso reduz um pouco, mas a extensão nunca foi avaliada. Nunca ninguém pegou e disse: tem alteração da reserva de 3 territórios e o outro só tem um. Isso é pior ou melhor? Nunca, ninguém tentou. Tem uma Ronaldo, pergunta aqui. Desculpa, pode falar, Rodrigo, desculpa. e como é que você determina essa reserva de fluxo, Ronaldo? É por tempo de chegada do contraste? Na verdade, o aparelho funciona como uma super máquina fotográfica, que eu determino que vai fazer imagens em intervalos de milissegundos para eu fazer a chegada do material no coração. O que interessa, na verdade, são os primeiros 3 a 4 segundos, tá? Porque é o que, quando o material está chegando, e aí você. Como é a radiação, o princípio é: quanto mais radiação naquela parede, maior foi o fluxo, maior foi a chegada de material ali. O resto é para você esperar reequilibrar para separar a cavidade da parede. O Eu ecocardiograma, acho que é mais ou menos a mesma coisa que se faz na ressonância com gadolinho, né, Ilan? o eco com contraste também você faz avaliação de tempo e ele avalia também a homogeneidade e heterogeneidade naquele território. Vocês É, também avaliam isso? eu não faço isso porque eu não tenho resolução. Isso aí é uma coisa que os trabalhos que falam sobre, eu não vi sobre eco, especificamente sobre isso, mas que falam sobre tomografia, tinha um trabalho de tomografia que o cara chamava a atenção da capacidade de detectar alteração da reserva no subendocárdio. E isso, para mim, não existe. Para mim, é tudo uma coisa só. É tudo a questão da É, resolução espacial da máquina. a tomografia está muito no comecinho, né, para avaliar isso. Acho que não tem ninguém usando isso clinicamente. Ressonância, existem pessoas no mundo que estão usando a reserva de fluxo clinicamente. A gente não usa isso por alguns motivos. Primeiro, é muito pouco prático. Segundo, tem que ter um software específico que a gente não tem, porque a gente tem a cintilografia que faz isso com bastante acurácia, experiência. Então, a gente não investiu na ressonância, mas tem gente que usa. Eu, particularmente, acho que seria um método promissor também, mas a cintila é muito mais validada com CZT do que a ressonância nesse ponto. Tem uma pergunta da plateia que eu mesmo vou responder, que é como deve ser o pedido do exame, cintilografia miocárdica com avaliação de reserva de fluxo. É exatamente isso. É importante colocar no pedido a avaliação da reserva de fluxo, porque é um exame diferente de um exame cintilográfico usual. E até queria que você comentasse, Ronaldo, a diferença, porque nem todo mundo sabe que é importante saber que na reserva só é possível fazer com dipridamol, né? Que você não consegue Exato. Isso. fazer reserva Não, de não. fluxo na É como a esteira, ressonância. né? É Então, como exatamente o mesmo problema da ressonância. Quer dizer, não a causa, mas eu não consigo fazer a avaliação porque o paciente, a gente passa muito rápido, aquele esquema que eu mostrei da realização do exame, o paciente fica deitado no aparelho o tempo todo, ele não sai dali. Ele faz a reserva de repouso, a imagem de repouso da cintilografia, o estresse dinâmico e o estresse. Ele não sai do aparelho e ele não teria como fazer isso. É claro que tem alguns centros que já estão adaptando uma pequena bicicleta para o cara pedalar para tentar fazer, mas isso é absolutamente experimental. Então, isso que o Ilan falou, o pedido sempre colocar que é com dipridamol, quer dizer, uma cintilografia miocárdica com dipridamol, porque isso vai ser pago por qualquer convênio. Agora, a avaliação de reserva de fluxo, infelizmente, não existe na ANS, o paciente tem que pagar para fazer. tem uma outra pergunta do Helder. Boa noite, excelente aula. O uso de antianginosos, como trimetazidina e nitratos, interferem no exame como falsos negativos? Quer dizer, poderiam levar a falsos negativos? E outra pergunta da Denise: a reprodutibilidade do sintoma angina, né, durante o exame tem algum valor para o laudo? Excelente as duas perguntas.
começando pela segunda, da Denise, porque é uma coisa que me chamou muita atenção, é que durante muitos anos, os médicos nucleares aqui presentes, que estão, e eu agradeço que estão assistindo, a gente dizia que dor durante o dipiridamol não significa nada, e não significava nada mesmo quando a gente correlacionava com a doença coronária. Por interessante que pareça, agora com a reserva, a gente vê que essa dor que o paciente desenvolve durante o dipiridamol, principalmente quando é uma dor bem típica, tem uma correlação muito grande com a reserva. Em relação à droga, Helder, primeiro que tem pouquíssima literatura sobre isso. Tá? Quer dizer, comparando a reserva com droga e sem droga. O que eu prefiro fazer com tudo. Estou tomando tudo, porque talvez por isso eu tenha uma sensibilidade um pouco mais baixa do que a literatura mostra para casos de angina microvascular, mas em compensação eu tenho certeza, quando você faz aquilo, que o paciente está tendo a alteração da reserva verdadeira. Tá? E muitas daquelas drogas que eu citei não tem no Brasil, né? A gente só beta-bloqueador alguns bloqueadores de cálcio, mas, por exemplo, esqueci agora, só tem nos Estados Unidos, esqueci o nome agora. E algumas drogas que eles estão entrando no mercado da droga, mas normalmente eu não suspendo droga nenhuma. Tá? Até porque, quer dizer, o raciocínio é que o dipiridamol, assim como para a cintilografia, o dipiridamol independe do mecanismo que você está tendo, porque você está querendo testar mesmo, é a capacidade do vaso dilatar. Se o paciente tem essa incapacidade presente, não vai ser essas drogas que vão retornar a um nível normal. Elas podem melhorar os sintomas, mas não vão melhorar, por exemplo, a não ser que seja as drogas que vão agir diretamente nos inibidores da resposta vasodilatadora, como está sendo testado no Prime. No Prime. Ronaldo, o microfone está de novo um pouco abafado. Tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta que eu vou complementar. Antiagregantes plaquetários têm indicação nesses pacientes? Mas deixa eu complementar essa pergunta. Um paciente com angiotomografia de coronárias normal, sem placas, zero, obviamente, score de cálcio zero, e sem aterosclerose coronariana pela angio-TC, mas com dor precordial e uma avaliação de microcirculação com diminuição da reserva de fluxo coronário. Esse paciente deve ser tratado clinicamente com estatinas ou acho que aspirina não, mas no caso, mas deve ser tratado com estatinas. Isso é a recomendação, quer dizer, tudo recomendação não baseada em trial, mas a ideia é que deva fazer estatina e deva fazer inibidor da ECA ou BRA. A aspirina definitivamente não. A aspirina não tem nada a ver com o mecanismo de dor e de isquemia desses pacientes com doença de microcirculação. A coisa mudaria completamente de figura se tivesse doença aterosclerótica não obstrutiva, mas para doença de microcirculação exclusiva, não tem nenhuma vantagem de fazer aspirina. Tem uma pergunta aqui da Bárbara, que eu vou resumir ela, que na DAC crônica a gente geralmente usa exames anatômicos para descartar angina refratária com fim de... Peraí, deixa eu ler tudo, senão vou... Na DAC crônica, por vezes, nos deparamos com pacientes com exames funcionais que não são de alto risco, mas acabamos fazendo estudo anatômico quando a angina é refratária para avaliar e tratar a doença epicárdica com fim de melhorar a dor. Acha que no futuro próximo iremos fazer o estudo da microcirculação antes do estudo anatômico ou caberiam os dois de forma concomitante? Quer dizer, eu penso parecido com o que a diretriz encaminhou. Quer dizer, você começa a pensar em doença de microcirculação após você excluir a doença coronariana obstrutiva de vaso grande. É claro que o que você está dizendo pode acontecer, porque se a avaliação de reserva for tão boa
que ela consiga excluir a presença de doença de vaso grande e detectar a doença ou não de microcirculação, você poderia pensar disso. Mas se não, você cria... Porque, olha só, o raciocínio, o racional por trás disso é, quando eu faço a reserva e eu encontro uma reserva alterada e eu não tenho o exame anatômico, eu não sei se aonde que está a obstrução. Pode estar obstrução em todo o território. E eu insisto nisso. A doença é uma só, ela comete todos os vasos e você precisa detectar. O que eu acho que os estudos, à medida que forem aparecendo, vão mostrar é que talvez seja interessante, às vezes, quem fala, o Dr. Gould, que é certamente a pessoa que mais entende de avaliação de fluxo no mundo, ele diz, eu jamais faria uma angioplastia num paciente sem saber se a causa principal daquilo é o vaso epicárdico ou é a microcirculação. Então, poderia-se pensar nisso, mas sempre já determinou que existe lesão obstrutiva do vaso grande. Senão, ou ausência de lesão obstrutiva do vaso grande. Tá? Por exemplo, é muito frequente o ILAN fazer a anjo-TC e não tem lá uma lesão obstrutiva importante e tem uma placa de 30% na DA. Às vezes as pessoas pedem cintilografia para ver isso. E a minha experiência é que todas são normais. Todas são normais. O vaso epicárdico, a cintilografia tradicional, ela reflete muito o vaso epicárdico. Naquele estudo nosso com os pacientes, 7% dos pacientes com coronária normal tinham alguma alteração na cintilografia. Tá? E todos eles apresentavam doença de reserva. Então, talvez fosse mais interessante nesses pacientes com lesões com aterosclerose subclínica, se você quer complementar com alguma coisa, complementa com a reserva para ver se aquilo tem algum impacto e se tem já doença de microcirculação. Porque a cintilografia tradicional não acrescenta nesses casos com lesões de 30%, 40%, não acrescenta nada. Vai ser normal do mesmo jeito. A Adriana tem uma pergunta que eu acho interessante. Você acha importante avaliar a reserva de fluxo nos pacientes com ICEFEP sem diagnóstico etiológico definido? Quer dizer, você já investigou e não achou nada e isso, basicamente, a ideia seria a disfunção microvascular, uma das causas de ICEFEP a ser investigada? Quer dizer, aquele estudo que eu mostrei de CEFEP, que o cara foi mostrando que o prognóstico é pior nos pacientes que têm reserva alterada, independente do EE', sugere isso. Eu acredito que a gente possa, daqui a pouco, estar notando que esses pacientes têm doença de microcirculação também. E acho, quer dizer, Adriana, acho que vai ser a questão. Aí, nesse caso, principalmente, vai ver o que você vai oferecer, né? Porque se você descobrir que há doença de microcirculação num paciente com ICEFEP, mas você não tem muito a oferecer em termos de terapêutico, além do que você já faz do tratamento, ICEFEP é um inferno para qualquer coisa, né? Porque até para tratar insuficiência cardíaca em ICEFEP é mais complicado. Mas eu acho que é interessante. E eu acho que a gente entra... ICEFEP é uma das áreas que entra muito que a gente vai aprender muito sobre ICEFEP à medida que estudar mais a microcirculação desses pacientes. Tá ótimo. Muito bem. Rodrigo, você tem mais alguma pergunta? Não, só parabenizar o Ronaldinho. Excelente, Ronaldo. Você esclareceu muita coisa aqui para a gente. Foi muito bom. Parabéns. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, Ilan. E Muito valeu bem. principalmente ao pessoal que Chegamos aguentou isso essa hora às toda. 7 da noite. A gente agradece a presença de todo mundo. Muito obrigado, Ronaldo. Parabéns pela aula maravilhosa. E esperamos vocês num próximo webinar. Um abraço a todos. Valeu, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.